Tá, nós estamos de volta aqui, ó, pro Boletim Starter de Boa Notícia. Você gosta de boa notícia aí, ó? Aí, uma salva de palmas pra todas as boas notícias do mundo aí. E ó, deixa eu falar aqui, ó, que o Fonseca, ele não tá aqui hoje. Sou eu, Onésio, que vai fazer o programa hoje, que vai fazer esse boletim hoje, porque o Fonseca, ele falou o seguinte, ó, fiz 3 programas direto, aí ó, quero férias. Aí pediu férias, aí tá em casa, lá na casa dele, descansando, quietinho, bonitinho. Inclusive, Fonseca, ó, um abraço pra você, tá bom? Então, ó, eu sou o Onésio, apresentador das boas notícias de hoje. E ó, eu vou contar uma notícia pra vocês hoje, uma história verídica, verdadeira pra vocês. Essa é a história de um homem que não cometeu erro nenhum e foi acusado, você acredita? Pagou por um erro que nem ele cometeu. Já ouviu falar dessa história aí? Eu vou contar detalhe por detalhe dessa história para você. Essa história que é muito intrigante e muito linda. Você vai ver, presta atenção em cada detalhe que eu for contar dessa história. Mas eu não já vou direto para essa acusação que ele sofreu, injusta. Eu vou contar um tempinho antes de tudo aquilo que ele viveu e de tudo aquilo que aconteceu até ele chegar nessa fase. Mas eu vou voltar aqui umas noites antes. Era uma noite muito escura. Olha o suspense, música de suspense. E ele falou assim para os amigos dele. Amigos, nós vamos tomar a ceia da Páscoa hoje. Meus amigos, é mesmo? Ele falou, é. Então vocês vão fazer o seguinte, vocês vão numa casa, no endereço TAR, vocês vão subir e vai falar assim, o nosso amigo mandou nós fazer a ceia aqui nesse lugar, preparar a ceia, tá bom? Então eles foram, entraram na casa, tudo do jeito que ele tinha falado. Então eles prepararam a ceia, aquele monte de coisa para eles comer. Então de noite ele chegou e aí eles estavam todos reunidos. E aí ele falou assim para eles, essa noite ainda, eu ainda vou passar por umas coisas que vai desagradar vocês. Eu vou ser capturado e vou pagar por um erro que eu não cometi. Aí os amigos dele ficaram tudo arvoraçados assim, e falaram, jamais que você vai passar por isso, jamais que nós vai deixar você sozinho, nós vai com você até o final, até onde você for, nós vai. Aí ele olhou para eles e falou assim, olha aqui, ó, vocês tudo vão me abandonar. Aí um deles falou assim, eu jamais vou abandonar você. Aí ele falou, poxa, essa noite ainda, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E outra, no meio de nós aqui, tem um que vai me trair, que vai me entregar. Aí eles ficaram olhando um pro outro, não entendendo nada. Mas mesmo assim eles continuaram ali junto. E aí ele pegou um pedaço de pão, partiu do pão e falou para eles, esse aqui vai simbolizar o meu corpo. Aí deu um pedaço de pão para cada um. Pegou o cálice do suco da uva e falou assim, uai, esse aqui simboliza o meu sangue que será derramado pelo pecado de todos vocês, uai. E aí cada um tomou também um golinho. E aí ele falou assim, e essa ceia eu quero que vocês sempre façam em memória de mim. Aí todo mundo ficou olhando para ele e ele falou assim, ó, comemos, bebemos, agora vamos levantar aqui, ó. Chamou 3 dos amigos dele e falou assim, ó, vocês vêm comigo, nós vamos lá pro jardim do Getsemane, nós vamos ter um tempo de oração. Aí os amigos foram, todo feliz, bonitão, tá lá, subiram lá, chegaram no jardim, aí ele falou assim, ó, vocês ficam aqui orando, que eu vou orar logo ali mais pra frente. Tá bom? Mas fica orando. E aí ele se retirou e começou a orar. Ele estava um pouco tenso, sabe? Porque ele sabia que o que ia acontecer com ele, uai. E aí ele voltou para os amigos dele e os amigos dele estavam dormindo, uai. Aí ele falou, uai, vocês não podem ficar acordados nem um pouquinho comigo, uai? Orando? Acorda aí e vai orar. Eu vou mais um pouquinho ali orar. Aí ele orou e voltou. E como que os amigos dele estavam? Ó. Aí, ó, acorda! Vocês de novo estão dormindo? Acorda pra vida, vamos orar. Vamos orar mais uma vez, nós vamos orar. Precisa orar mais uma vez. Aí ele voltou e orou. Quando ele voltou pros amigos dele,
os amigos dele dormindo de novo. Aí ele falou, vamos embora daqui. Quando ele estava indo embora, veio o discípulo que ele falou que ia trair ele. Sabe como é o nome desse discípulo que ia trair ele, do amigo? Chamava Judas Iscariote. Pois é, entregou Jesus por 30 moedinhas de prata. Olha, que coisa feia, hein? Eita, nós. Aí, mas ele falou assim, ó, Judas falou assim pros guardas, pros homens que estavam junto com ele, aquele a quem eu beijar é esse que vocês vão pegar, hein? Então Judas chegou e ó, deu um beijinho nele. Aí os homens já pegaram ele, já grudaram ele e já levaram ele preso. Levaram para casa de um tal de Caifás. Era o chefão lá da época lá. Aí levaram para casa dele, aí já começaram a bater nele. E nisso, os discípulos, ó, sumiram os amigos dele, correram. Não ficou ninguém não, igualzinho ele tinha falado. Mas um deles foi junto com ele lá. O nome desse aí era Pedro. E aí foi olhando lá e vendo ele lá apanhando e né, aquela coisa toda, os homens xingando o amigo dele. E aí ele entrou numa roda aqui, aí o pessoal falou assim, você andava com aquele homem ali que está sendo preso, aí? Aí ele falou, eu não, nem conheço ele. Aí saiu daquela roda, foi para outro lugar, olhando o amigo dele apanhando, sofrendo. Aí outra pessoa falou assim, oi, você é amigo dele lá também, ué. Olha o seu jeito de andar, de falar aí, ó, é igualzinho ele. Eu não, ué, conheço esse homem não. Aí ele já saiu, quando ele chegou mais pertinho ali para ver, uma outra pessoa falou assim, você anda com ele, né? Você estava junto com ele, eu via você andando lá com ele. Aí ele falou, eu não. Nessa que ele negou a terceira vez, quem cantou? O galo fez... Aí ele lembrou na hora do que o amigo dele tinha falado para ele, uai. E ele ficou tão triste por ter negado, e ele saiu correndo, amargurado, arrependido de ter negado. Mas enfim, aquele homem que estava sendo acusado, o nome dele era Jesus. Então, pegaram esse homem, fizeram uma cruz grandona, colocaram nas costas dele e falaram, você vai carregar até aquele monte lá, aquele monte que chama Monte Caveira. E levaram ele. Mas antes de levar ele para lá, o povo gritava assim para ele, crucifica, crucifica. Queriam que Jesus fosse crucificado. E o povo conseguiu isso, porque eles levaram Jesus até o governador da época chamado Pilatos. E o homem não queria prender ele, porque não via nada em Jesus. Jesus não tinha feito nada, ele falava. E o povo falava, crucifica, crucifica. Então, Pilatos falou, então tá bom, faz o que vocês quiserem aí, ó. Eu lavo minhas mãos desse caso aí. Faz o que vocês quiserem. Então pegaram ele, os soldados levaram ele, dando chibatada nele, dando chute nele, e ele carregando aquela cruz. E no caminho de lá até essa montanha, esse monte chamado Caveira, Jesus caiu 3 vezes, porque não aguentava de tanta dor, de tanto tapa, as coisas que ele estava levando lá, chibatada. E aí ele subiu. E ali, quando chegou naquele lugar, deitaram ele em cima da cruz. E com os pregos grandes, afiados, furaram as mãos dele, furaram os pés dele e prenderam ele na cruz. E então, Jesus foi crucificado. Pois é, sem cometer um crime sequer, sem cometer nada de errado. Ele era um homem certo, um homem santo. E ele foi crucificado. Mas sabe por que tudo isso? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras que falava desde lá dos profeta Isaías e os demais profetas que sempre falaram sobre Jesus, que ele viria e seria crucificado para que a gente fosse perdoado, para que os nossos pecados fossem perdoados e para que a gente não fosse mais escravo do pecado, mas não fôssemos mais servo, mas a gente se tornasse filho de Deus. E então, um homem, presta atenção, um homem chamado José de Arimateia pediu para Pilatos, falou, Pilatos, deixa eu cuidar do corpo de Jesus, tirar ele lá daquela cruz.
e colocar ele no sepulcro, cuidar dele ali, do corpo dele? Tá bom, pode fazer. Então José de Arimateia enrolou ele, limpou, enrolou ele nos panos de linho e colocou ele dentro de um sepulcro. E mandou fechar com uma pedra enorme, com um monte de homem que precisava girar aquela pedra, que a pedra quase não se movia do lugar, e fecharam o sepulcro. Pois é, mas lá no terceiro dia, depois, 3 dias depois, que isso tudo aconteceu, algumas mulheres que andavam com ele foram lá no sepulcro ver, olhar, né, ver como que tava lá, foram ficar tristinhas, porque elas estavam tristinhas assim, sabe? Os discípulos deles, amigos Pedro, Tiago, João, tudo triste, sabe? Aí elas foram lá. Quando elas chegaram, música de suspense. Quando elas chegaram lá, elas olharam. E a pedra estava fora da porta, a porta estava aberta, a pedra não estava mais lá. Elas falaram, como que tiraram aquela pedra? E elas correram para dentro do sepulcro, olharam, e os lençóis que estavam em volta do corpo de Jesus, tudo dobradinho lá. O corpo não estava mais lá. E elas falaram, uai, o que aconteceu? Aí um anjo apareceu para elas e falou o seguinte, não chorem, não precisa mais se entristecer, porque Jesus ressuscitou. E elas falaram, ressuscitou? Isto vai lá e conta para todos os outros que Jesus está vivo, Jesus vive. E elas correram e contaram para os discípulos. E os discípulos foram até aquela gruta também para olhar até o sepulcro e viram que o corpo de Jesus não estava lá e eles se alegraram, porque Jesus vive. E aí então Jesus se encontra com eles, mais uma vez, a última vez que Jesus se encontra com eles e fala, sou eu, olha aqui as marcas na minha mão, nos meus pés, sou eu mesmo, gente. E eles se alegraram e estavam ali com Jesus. E aí Jesus deixou uma última instrução para os discípulos e ele deixa para mim e para você também. Ele falou assim, ide, pregai o evangelho, fazei discípulos, ensinando-os e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha que maravilha! Então Jesus subiu aos céus e hoje Jesus vive, Jesus, ele é o nosso rei. E ele falou assim, e eu vou deixar algo muito especial para vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo de Deus, aquele que vai morar em vocês. É mesmo? E hoje nós somos a habitação do Espírito Santo. Somos perdoados dos nossos pecados. Olha que coisa maravilhosa. E aí, vou pegar um negócio aqui para exemplificar melhor. Um exemplo. Um exemplo que nós seríamos essa garrafinha aqui. E esse lencinho seria o Espírito Santo deixado por Jesus. E aí muitas vezes, né, criançada, a gente não tá nem aí pro Espírito Santo. Ah, tô bem de vida aqui, tô legal, tô feliz, tô alegrinho. Aí a gente pega, ó, Espírito Santo. Ah, fica aí, Espírito Santo. A hora que eu precisar, eu falo com você. Mas Jesus fala que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Nós precisamos buscar, nós precisamos adorar a Deus, orar a Ele, pedir a Ele todos os dias que a gente seja cheio do Espírito Santo, porque nós somos a habitação dEle. E quando a gente pede isso, quando a gente leva a sério, a gente fica cheio do Espírito Santo. E aí a gente consegue fazer aquilo que Jesus pediu para nós, ir e evangelizar e fazer discípulos, porque somente assim, cheios do Espírito Santo, que nós vamos conseguir. Então eu quero deixar isso para o seu coração. Festeje, agradeça a Jesus todos os dias, porque Ele deixou a nós o Espírito Santo e nos transformou em filhos de Deus. Então essa é uma boa notícia que eu quero deixar para o seu coração. E aí, vocês gostaram dessa investigação que eu fiz? É isso aí, então ó, uma ótima semana para você. E ó, comemore sempre a vida. Um beijo pra vocês!